resolver esse mapa de prova de processo penal. Sai na tela vocês? Então, olha só. Aqui, pessoal, eu vou escrever direto no mapa, dentro dele. E aí eu acho que dá para entender isso aqui numa aula só, que é a ideia, tá? Vamos lá. Pêndulo conjuntor na hora de converter, que eu vi agora aqui uma coisa, mas não tinha percebido ainda, tá? Qual a diferença de estudar com mapa de estudo? Cara, teu cérebro vai lá na frente, você consegue entender o assunto. Então, olha só, dentro do Código de Processo Penal, o que você precisa saber nesse começo aqui? Primeiro, o Código Penal se aplica a todos os crimes cometidos em solo brasileiro? Não. A resposta é não. Por quê? Existem exceções. Por exemplo, quais são as exceções que tem aqui? Isso, exatamente. Vamos começar pela ordem que vocês tinham lá. Ó, vou pegar uma caneta maior aqui. Ó, um tratado internacional, né? Eu ia botar uma convenção, mas vou botar um tratado. Um tratado internacional. Se tiver tratado internacional, um exemplo seria o Pacto, tá, de São José, da Costa Rica, tá? O que mais? Os militares, né? Se for militar também. Se for também o quê? Se for eleitoral. Se for o que mais aqui? Isso, o foro privilegiado, né? O foro privilegiado. Legiado. Tem mais algum aqui? Tem mais algum aqui? Tem, senhores. Isso, tá? Jurisdição política. Jurisdição política, ok? Então, senhores, não são a todos. Ó, não vai incluir os tratados internacionais, os crimes militares, os crimes eleitorais, ó, o foro privilegiado, a jurisdição política e nem o tribunal do júri, tá? O tribunal do júri, tá? Não coube aí. Agora veja, o que eu vou aplicar que as provas vão começar a encher um saco isso aqui? Então você vai ter que colocar A, B, C. Primeiro, vai usar a analogia. Então vocês vão empregar analogia. O que mais? Que mais? Aplicação o quê? Extensiva, né? Então vai ter aquela aplicação extensiva. Aplicação extensiva. E a última, qual que é? Analogia, aplicação extensiva. O que mais que eu vou usar aqui? Os princípios gerais do direito. Ok? Os princípios gerais do direito. Beleza? Agora, o que eu não vou aplicar? E aí a gente tem que colocar uma coisa bem, até vou jogar cor aqui. Já bem loucão aqui. Por quê? Não aplico. Ó, no que não se aplica o CPP? O que eu não vou aplicar? Nunca. Aquela retroatividade. Por quê? Porque existe a retroatividade da lei penal. Então a retroatividade não é retroativo. Ou seja, no Código do Processo Penal, nem para beneficiar, ó, nem para beneficiar o réu, nem para beneficiar o réu. É isso. Posso aplicar a um processo já em curso? Essa é a pergunta que mais cai. E agora você tem condição de dizer, sim, ele vai ser. E os atos já executados? Mantém. Os atos mantêm. Não precisam ser o quê? Ó, não precisam ser convalidados. Não precisam, ó,
não precisam ser convalidados. Ok. Então vamos a uma questão motivadora aí na tela, Simões na tela para vocês. Uma questão de um motivador. Olha só, não admite aplicação em relação ao CPP, marca correta. Não admite aplicação da analogia e a interpretação extensiva. Errado. Ele admite. Admite a retroatividade desde para beneficiar? Não admite. Não é aplicável aos processos que iniciaram a vigência da lei anterior. É aplicável. Pega processo em curso. A aplicação do Código de Processo Penal ao processo iniciado na lei anterior depende de os atos praticados serem convalidados. Não precisa convalidar. É irretroativa. É essa aqui. Tá? Essa é uma questãozinha motivadora para fazer você entrar na linha do tempo aqui. Tá? Falando linha do tempo, já coloquei uma linha do tempo para vocês aí. Simões na tela, me dá as imagens. Ó, então assim, ó, aquela ideia que a gente tinha, antes de você fazer isso aqui, ó, o crime, e agora deixa organizadinho, né? Ó, aí veja, você vai entrar onde? O crime, e aí pode ser o crime que for. Um crime contra o patrimônio, um crime contra a vida, um crime contra a administração pública, enfim, um crime. E aí, esse crime vai gerar o quê? Um inquérito policial, que pode se desenrolar na PF ou na Polícia Civil, tá? E aí, esse inquérito policial, quem que inicia esse processo, esse inquérito policial? O delegado de polícia. Então, resumir aqui, vai saber quem? O delegado de polícia. Agora, o delegado de polícia abre. É ele quem arquiva? Não. Essas coisas ficaram bem claras para vocês. Não é ele quem arquiva. E quais são as características de um inquérito policial? Ele é sigiloso, ele é uma peça de informação. O que mais? Ele é o quê? Um ato administrativo. O que mais? Escrito, oficial, dispensável, tá? E aí vem a ação penal, tá? Então, só você pegar aqui numa linha, ação penal, que pode ser pública ou privada. E a pública vai ser o quê? É aquela que pode ser condicionada ou incondicionada. Então, vamos descer até o IP para a gente conversar sobre isso. Primeiro, características do IP. Ó, vamos colocar aqui as características do... Oi? Não, tranquilo. Características, vamos colocar as características. Vamos colocar as características aqui. Ó, do IP. Primeiro, o inquérito policial, tá? Ele vai ser o quê? Inquisitório. O que significa ser inquisitório? Mas olha, irmão, que bom, cara. Bem craque. Inquisitório significa o quê? Sem a ampla defesa. Sem a ampla defesa e sem o contraditório. Ele vai ser o quê? Oficial. Oficial. O que mais? Ele vai ser administrativo. Ele vai ser o quê? Uma peça de informação. Ele vai ser o quê? Dispensável. Lembra que o MP não precisa dele para promover a ação penal. Ele pode ser dispensável. E aí tem que entender. Por quem? Pelo MP. E aí, esse inquérito vai para onde, pessoal? Tá aqui, ó. Já fiz a setinha aqui. Vai para o MP. O Ministério Público, que é o mesmo promotor, poderá denunciar. O que achou? Arquivar. Mas não fica melhor fazer no mapa? Fica organizado, né? Arquivar e o que mais? E devolver. Então, ele pode, arquivar, denunciar
ou devolver. Se ele devolver, só, vou colocar aqui, ó, só para o quê? Novas diligências, tá. Para novas diligências, ó, vamos ver se eu consigo escrever em linguagem decifrável. Ó, vou colocar aqui, ó, para novas diligências, mas aí tem uma adjunta de nominal aqui. Imprescindíveis. Tirou do armário, isso é imprescindíveis. Então, senhores, tem que serem diligências o quê? Imprescindíveis. Tem que ser imprescindíveis. Ok? E aí, senhores, olha só, a instauração do inquérito policial fica a cargo de quem? Do delegado de polícia, através de uma portaria. É isso. Já o arquivamento, esse é pelo Ministério Público, tá? Lei 13.694/2019. Então, somente pelo Ministério Público. Só o Ministério Público poderá então, promover o arquivamento, tá? Do inquérito policial. Ok? Lembrando que esse arquivamento, tá, tem algumas consequências. Primeiro, ó, algumas questões que você já pode colocar aqui. Faz coisa julgada quando? Julgada material, ou seja, irreversível. Quando? São 3 casos. Extinção da punibilidade, excludente de ilicitude e atipicidade. Lembra? O que seria atipicidade? Imagina, por exemplo, que você roubou uma bergamota, furtou uma bergamota. Bom, fato atípico. Excludente de ilicitude. Artigo 23 do Código Penal. Tá? Extinção da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Ok? Morte do agente, por exemplo. Muito bom. Ok. Tá cada dia melhor essa letra, né? A última pia tá tranquilinha. Ó, o inquérito policial, o que mais vai cair na prova é o quê? O prazo de conclusão. O prazo de conclusão. Então, veja, a conclusão, se ele for para a Polícia Civil, é porque vai ser o quê? Você tem... Essas duas vão ser chamadas jurisdição comum. A justiça comum é a federal e a civil. Agora, se ele for a civil, o prazo de conclusão será de 10 dias se o réu estiver preso e 30 dias e 30 noites se ele estiver em liberdade.
Pessoal, se ele tiver afiançado, tá na mesma. Se ele pagou fiança, tá na mesma. Então, 30 dias se ele estiver livre, 10 dias se ele estiver preso em flagrante, temporária, preventiva. Agora, se vier para a jurisdição da PF, aí são 15 dias, tá? Se ele estiver preso. E se ele estiver em liberdade, aí também serão os 30 dias. Ok? Se for contra a economia popular, 10 dias. Sou alemão, que isso? 10 dias. Preso ou solto. Mas no mapa fica bem mais fácil, né? Tu anda mais ligeiro também. E eu consigo dizer mais do que eu quero que vocês gravem. Então... Eu sei. Uma pergunta, professor, na redação, mais ponto a 3 não pode ter diferença disso. Qualquer um dos dois. Tu não pode emendar. Não, ó, o que tu não pode fazer, eu vou apagar. Ó, tu escreve assim, por exemplo. Ó, tu vai escrever amor. Aí tu escreve assim. Tranquilo, pode fazer. O que tu não pode fazer é assim, ó. Um pouco assim e outro pouco assim, ó. É porque o cara adivinha. Aí ele vai ter que tirar ponto. Mas se tu escrever emendado, separado, cursivo, não importa. O que importa, na verdade, numa redação, você tem que ter coerência. O que você estiver falando tem que ter conexão com o que é dito daquilo. Não precisa ser exatamente. Não precisa ser exatamente. E tu não precisa ser a favor. Tu não precisa ir na mesma linha. O tempo pode ser polêmico, tá? Mas você tem que conseguir dar a tua argumentação, ela tem que ser coerente, tá bom? Vamos lá, ação penal. Aí o inquérito policial, ele vai vir pro MP e vai virar o quê? Uma ação penal. Uma ação penal. Que poderá ser uma ação penal pública ou privada. A pública é aquela que tem o quê? A denúncia. Então, na pública você tem a denúncia e ela pode ser o quê? Condicionada e incondicionada. Incondicionada, tá? Ela é sem condições. O nome está dizendo sem condição. Sem condição. E a condicionada exige o quê? Uma condição. Exige uma condição. Essa condição é ou uma representação, e aí teria que ser da vítima, ou uma requisição do ministro da Justiça. Aí, veja, quando você pega a denúncia, tá? Então, ela tem que fazer a representação. Então, um exemplo que geralmente a gente dá aqui é a lei 11.340/06, também chamada de Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, senhores, ela é uma lei conhecida por quê? Porque ela trouxe uma proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu estava vendo hoje uma mulher que mora, um caso que deu na imprensa, ela mora numa zona rural, que acho que é uma área difícil de você pedir ajuda,
E ela foi num posto com o marido para abastecer e ela deixou um bilhete lá. Ó, meu nome é fulano, é fulana, tá? Precisa de ajuda, não sei o quê, eu sofro violência doméstica, tá? Aí a polícia pegou aquele bilhete, foi dar uma investigação, segundo a polícia da investigada, não encontrou ninguém. Agora, a semana passada, ela usou o e-mail do marido e mandou pelo e-mail dele, porque ele tinha uma vigilância 24 horas com ela, ela não tinha celular. Então ela conseguiu pedir ajuda, daí eles foram lá. E as pessoas se indignaram, porque o juiz soltou o cara. Isso que era réu primário, não tinha o que fazer, tá? Então, ele concedeu a medida protetiva, afastou ela do lar, tá? E agora veja, ela sofria maus tratos. Maus tratos não, ela não pode sofrer maus tratos. Mulher nunca pode sofrer maus tratos. Por quê? Isso bem que tem a ver, né, Melô? Tu acha que a mulher pode sofrer maus tratos? Ariana, tu acha que a mulher pode sofrer maus tratos? Mas não acontece isso? Darcy! Lá em Capão, as mulheres. Tinha algumas mulheres que sofriam maus tratos? Principalmente nessa sala! Tá, ó. Veja, senhores, não tem como uma mulher sofrer maus tratos. Porque maus tratos sofre quem está para fins da educação. Se bem que a mulher, ela se junta ao homem para aprender alguma coisa, né? Não é isso, Ariana? Não? Então, nem que seja obedecer. Não, brincadeira. Ó, então, realmente, quem sofre maus tratos é filho, menor, enteado. Esse é o maus tratos. Só vocês não, tecnicamente, é errado o termo. É que a gente fala, fui roubado. Não, é furtado. O termo técnico é furto. Mas a gente fala roubado indiscriminadamente. Então, olha só. Senhores, aquele caso me chama a atenção. Porque ela pediu ajuda por tantos mecanismos e ela usou o e-mail dele, daí era um homem pedindo ajuda. Estranharam, não é? Olharam lá, João do cara. Como assim? E aí foram ver, cara. Foram ver, era a mulher dele. Então, às vezes, eles tomaram as medidas. Só que, cara, ele batia nela. E aí, senhores, eu até nem vou falar no diabo, mora nos detalhes, que eu sempre falo essa frase, porque o bicho anda rondando, tá? Hoje ele vai pegar o Douglas. Mas, olha só, a súmula 542, não, 532. 32, tá? Do STJ, ela trouxe uma inovação que vai estar na tua prova. Porque eu vou falar o tempo todo que a Maria da Penha depende, seu Douglas, de representação. Representação. E a súmula disse, porque você sabe quais são as violências que uma mulher pode sofrer? Quais seriam, Ariane? Violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual. Esqueceu alguma? Vamos ver. Violência física é aquela que, né? Isso aí. Violência psicológica quando você controla a pessoa. Mas tem as vertentes, elas que eu não gosto. As vertentes. Confirmou. Então, as vertentes que podem sair disso que eu não gosto. Por exemplo, o que é a violência psicológica? Você controlar a pessoa, né? Manipular, ficar em cima. É como se o digníssimo da loira, onde tu vai, 6h30 da manhã. Eu vou lá correr com os guris. Boas jogos. Ela vai também. Vai também? E tem outro ali atrás, ó. Então, senhores, olha só. Onde é que eu quero que vocês cheguem? A que ponto, assim? Violência psicológica, violência física, violência moral, que é quando você baixa, né? Injúria, seria, por exemplo. Violência patrimonial,
Mas aí, ofender mata? Ofensa moral mata? Não. Sexual? Mas eu também não gosto da vertente, já falei pra vocês. Tá. O canguru perneta com cãibra sem autorização é violência sexual. Tudo bem. Até o Zé sabe isso. O problema é que tá escrito lá. Qualquer controle do homem pelo homem do sistema reprodutivo feminino. Porra! É genérico. Quer dizer que se a mulher pegar isso e falar assim, ó, tu vai comprar um anticoncepcional? Eu vou povoar esse mundo velho. Pessoal, mas é isso. Ou o contrário. Ó, eu quero chupar ele de tomar. Ó, quer pegar uma violência sexual? Por quê? Ou então, se ele chegar assim, ó. Você é casada, Ariane? No papelzito? Tá. Imagina que o japonês chega pra ti e fala, viu, Ariane? O negócio é o seguinte, comigo é pouca ideia, não se envolver forte. Ó, vamos casar. Ai, eu não posso, eu tô torcendo uma roupa. Não. Entendeu? Vamos casar. Ai, não tem porque eu tenho que amassar um pão. Não entendeu? E se isso evoluir, e você de parte, ele pega a violência sexual. Porque o que leva ao casamento, ao matrimônio, também é. Vai se catar, meu. Quem que vai acreditar na cadeia que o cara não é um Chuck? Não, mas é verdade. É verdade. Chega lá, ó. Violência sexual. O quê? O quê? Você imagina? Então, cara, assim, ó. Eu acho realmente que tinha que ser mais explicado isso. Tinha que ter um decreto para explicar essa lei. Não é possível. Tá? A forma como tá ali é meio esquisito. Mas a notícia que eu quero dar para vocês que vai chocar o país é que a súmula 532 ela trouxe para Maria a violência doméstica que tiver agressão física, a ação penal é incondicionada. Ó, ela trouxe para cá, meu. Ela trouxe para cá. Então, ou seja, não tem que a vítima pegar e representar. Mas que absurdo! Mas que juízes são esses? Já era ruim antes, vai piorar. Então, na verdade, assim, pessoal, se tiver, por que tem que ser incondicionado? Porque aí a autoridade policial, ela notifica o juiz e ele não precisa do aval da vítima. Se falou, não leu e o pau comeu, o sistema de justiça vem em cima. Entendeu? Então é isso. Então cuidado com a súmula 532. Por quê? Porque ela pode atrapalhar os planos de vocês. Porque todo mundo vai ver que Maria da Penha ela é dependendo de quê? De representação. Porém, se for o olho roxo, mas taquarado nas costas, facãozaço também conta? Paulado. Conta? Conta, irmão. Conta, né? Cera de vela. Eu não sei, tá? Bem, mas eu diz. Ué? Sei. Na garganta. Vamos lá, que agora abriram o cofre de ferramenta aqui. Então, olha só. A ação pública, aquela que é. Quem que é o titular? O Ministério Público. Aqui é o Ministério Público. O que eu fiz aqui? É o Ministério Público. Que é o titular. Que é o mesmo promotor, viu, Ariane? Que uma hora uma hora outra, dá muita confusão. Tá? E aí, a condicionada é uma representação. E aí, essa representação são 6 meses. Do que, Ariane? Aí tem que escrever aí, porque aqui no meu não cabe. De você saber quem é o autor.
ele conta 6 meses do prazo que você... Senhores, cuidado com isso. O fato de você pegar o prazo é 6 meses, então cuidado com isso. Você sabe quem é o autor. As provas brincam com o aluno. Digamos que já está no 4º mês, tá? E aí você vai lá e instaura o inquérito policial. Veja, já passou quanto tempo? Falta? Não cai, né? Ai, vai começar do 0 agora, não. Porque o prazo é o quê? Fatal. É um prazo que não será o quê? Suspenso nem interrompido. Suspenso, interrompido. Aí, ó. Então, senhores, e aí, o prazo, tá? O prazo, mas não era ali que era pra botar o prazo. Agora eu fui ver, que eu escrevi lá em cima, Tô perdendo pra mim mesmo, cara. Então, a representação é o quê? É pela vítima. E a requisição é que eu escrevi embaixo, que é ministro da Justiça. E este é sem prazo. Senhores, ai Jesus, tá bom, voltamos atrás aqui, os trapalhões. Ai Jesus, estava certo que eu tinha feito antes, tá? Ó, o prazo é de 6 meses. É de conhecido o autor, a autoria. Aqui é sem prazo. Agora sim, a denúncia, senhores, ela tem um prazo de 5 dias se o réu estiver preso. O inquérito, não faça confusão, réu preso. E de 15 dias se o réu estiver solto. Jefferson, eu tenho 2. Eu tenho 2 caixas, tu esqueceu, botou uma do lado da outra aí. Não esqueci, não. Aqui que tem o momento. Aqui tem a denúncia, certo? Quando a denúncia ela vai ser oferecida. E se ela for oferecida, a partir daí, a ação passa a ser irretratável. Então, após a denúncia, ela é retratável. Antes, adivinha? Ela é o que, Douglas? Se vê que tu tá ligadaço, né? Retratável. Por quê? Se após a denúncia ela é irretratável, a denúncia era o quê? Irretratável. Agora o mapinha vai ficar doutor, né? Vai ter que botar uma delegacia tua lá no Pilau. A incondicionada, olha só, MP,